Eu já adianto para você que pensa em cobrar menos para ter mais vendas. Não necessariamente você vai ter. Tem muita gente cobrando bem menos, bem pouco e mesmo assim não tendo clientes. Porque não é só o preço, é o procedimento que você vai fazer, a qualidade do que você vai proporcionar, que também vai determinar se a pessoa vai vir ou não. E mais do que isso, a forma com que ela vê você, com que ela tem confiança em você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast 5x22. Nesse podcast eu trago aulas e sacadas para você que trabalha na área da beleza ou tatuagem faturar o seu 5x22. O que é 5x22? 5 dígitos de faturamento no mês, trabalhando 22 dias. Isso é mais de R$10 mil por mês. Eu sou Humberto Cristóvão e o tema do episódio de hoje é: preciso trabalhar demais para faturar no 5x22? Se a gente pensar pela lógica, uma pessoa que está faturando R$1.000 por mês, é 10 vezes mais para chegar nos primeiros 10 mil, né? O 5x22 nível 1. Depois ainda tem o nível 2, nível 3, enfim, 20 mil, 40 mil. A pessoa pensa, bom, o cara está falando de 10 mil de faturamento. Muitas vezes está fora da realidade dessa pessoa. Ela pensa, pô, quanto que eu vou ter que trabalhar? Se eu já trabalho pra caramba, se a minha agenda já tá meio lotada, eu tô chegando lá nos 4 mil, nos 5 mil, eu vou ter que atender quantas pessoas? Eu vou ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite? Então esse é o pensamento lógico da coisa. Bom, aonde que vai caber tempo para eu trabalhar mais, para eu poder faturar mais? E é isso que eu vou abordar no episódio de hoje. E quando eu tomei a dimensão pela primeira vez de que existia, digamos que esse pensamento na minha audiência, foi quando eu ainda estava no Brasil, eu estava no meu cabeleireiro, e aí eu mencionei a questão de faturar 10 mil, dos resultados que eu estava tendo, que eu falei, você tem que trabalhar com a internet, você tem muito potencial, você é bom e tal, né? E aí ele falou para mim, 10 mil? Essa pessoa trabalha de manhã, de tarde, de noite, né? Porque como que consegue fazer isso? E aí eu tive essa reflexão, falei, cara, a maioria das pessoas, elas pensam que para bater um 5x22, eu preciso trabalhar muito, eu preciso me desdobrar, por causa dessa lógica toda que eu abordei. Só que a resposta é que depende. Depende de alguns fatores. É possível você faturar muito trabalhando menos, por incrível que pareça, por mais contraintuitivo que pareça. E vamos abordar alguns desses fatores que podem fazer você trabalhar menos e faturar mais, ou que estão fazendo você trabalhar demais e faturar menos. Vamos lá. A primeira dessas variáveis, desses fatores, é a sua profissão. Então, de acordo com a profissão, vai variar muito as suas possibilidades de faturamento, o seu ticket médio, se é o valor que cada cliente vai gastar com você. E eu fiz uma lista de algumas profissões, numa parte prática aqui no final do episódio, onde eu vou te trazer cada uma das profissões, se é possível bater um 5x22, se não é possível, eu vou abordar alguns números aqui, vai ser bastante interessante, tá bom? A segunda variável é precificação, o preço que você cobra. E precificação, existe uma questão na precificação. Muitas pessoas cobram muito, outras pessoas cobram pouco. Na verdade, é o inverso aqui, né? Muitas pessoas cobram pouco e algumas pessoas conseguem cobrar muito. Vamos supor, uma micropigmentação. Tem gente que cobra 600, 800, R$1.000. Tem profissional que cobra R$6.000 numa micropigmentação. Profissionais muito renomadas. E a pergunta é, por que um procedimento pode variar tanto de valor? Como que isso funciona? E eu vou te trazer de exemplo a minha esposa quando a gente trabalhava no Brasil. A gente parou de trabalhar, a micropigmentação dela estava R$800 em Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba é uma região simples, bem simples, do lado de São Paulo. E ela cobrava R$800. Em paralelo, a gente já viu relato de pessoas que cobravam R$150 numa micropigmentação, R$200 e pessoas reclamando, reclamando, eu cobro tão pouco e eu não consigo clientes. Então por que existe essa questão na precificação? E eu digo para você, o quanto você consegue cobrar e o quanto as pessoas conseguem pagar varia muito pela percepção de autoridade que você tem, a percepção de marca e a valorização que você tem sobre o seu trabalho.
De acordo com esses fundamentos, você tem o poder de cobrar mais ou menos. Eu já adianto para você que pensa em cobrar menos para ter mais vendas. Não necessariamente você vai ter. Tem muita gente cobrando bem menos, bem pouco e mesmo assim não tendo clientes. Porque não é só o preço, é o procedimento que você vai fazer, a qualidade do que você vai proporcionar, que também vai determinar se a pessoa vai vir ou não. E mais do que isso, a forma com que ela vê você, com que ela tem confiança em você. Se você consegue estabelecer confiança, credibilidade, resultados, você começa a atingir cada vez mais pessoas que buscam qualidade, que estão interessadas em qualidade. Aquele clássico exemplo, se você vai no metrô, no trem, na rua por aí, quantas micropigmentações você vê cinza, esverdeada, torta? Isso tá na tatuagem, tá no cabelo, enfim, tá em todos os lugares. E tem pessoas, principalmente em procedimentos que têm uma certa duração e têm um certo impacto na gente, que elas têm um certo receio de fazer em qualquer lugar. E eu vou te falar que não é uma minoria. É menos do que as pessoas assim que vão lá em qualquer lugar, mas existe um grupo muito considerável de pessoas que têm consciência de que não pode fazer procedimentos em qualquer lugar. E essas pessoas, quando você cobra um preço muito abaixo, essas pessoas elas tendem a não fazer. E geralmente essas pessoas que têm mais dinheiro para gastar, tá entendendo? E elas tendem a não fazer por quê? Porque é tipo quando você vai no mercado. Você vai no mercado, tem 3 chocolates lá. Um chocolate tá R$6, outro chocolate tá R$1. Tipo assim, mesmo tanto de gramas. Qual que você acha que é melhor? Provavelmente o de 6 e o de 1, provavelmente, por que será que ele só custa 1? Deve ter algum problema. E aí você vê um chocolate na mesma quantidade de gramas, mesmo peso, a R$30. Você pensa, meu, esse daqui deve ser bem melhor. E olha o valor dele. Então o preço que você cobra também te posiciona no mercado. Tá entendendo? Então, essa questão de atender muitas pessoas ou poucas não é relativa à quantidade de preço que você vai colocar. A precificação, eu diria que ela é uma arte. Por quê? Porque muitas vezes você tem um serviço que vale demais, uma exclusividade muito grande, uma qualidade muito grande, mas de repente você não consegue cobrar um preço tão alto de acordo com a sua região. E veja bem, eu tomo bastante cuidado quando eu menciono isso, porque isso pode virar uma muleta para muita gente. Ah, então na minha região só dá para cobrar barato. Depende, como eu trouxe o exemplo da Letícia. Se você pesquisar Itaquaquecetuba, é um lugar simples. Pesquise Itaquaquecetuba, onde é. É um lugar simples. E R$800, ninguém cobrava R$800 lá. Só que eu também tenho certeza, convicção, que se a gente colocasse R$4.000, também não ia vender. Então existe um certo valor que as pessoas elas vão pagar. É meio difícil descobrir esse valor, né? Existem seus riscos de você aumentar o preço e ninguém pagar, mas também existe aquela questão do preço que você cobra muito baixo e as pessoas começam a duvidar. E também tem aquela questão de que você não ganha dinheiro. Então a precificação é uma arte de você encontrar um preço que as pessoas pagam, que você consegue faturar bem, tá entendendo? Que você consegue pagar o seu preço hora de acordo com o que você quer receber, do que você quer receber para você, tá entendendo? Então é uma parada assim que independe, não depende necessariamente dos seus concorrentes direto, quanto que eles estão cobrando. Depende muito mais de como você tem a percepção de valor, as pessoas têm a percepção de valor sobre você, sobre o seu trabalho. Entendeu? Então, assim, eu me estendi bastante neste ponto, mas a gente pode abordar, explanar mais ele, mas o fato é, a precificação, ela é uma variável que grita bastante. É uma variável que se você conseguir dobrar, possivelmente você consegue dobrar o seu faturamento. E muitas vezes se você dobrar sem ter um reconhecimento de marca legal, sem ter alta percepção de valor, você pode diminuir o seu faturamento por diminuir a quantidade de agendamentos. Tá entendendo? Só que tem o outro lado da moeda. Muitas vezes, se você dobra a sua precificação e você continua vendendo, você consegue fazer com que o seu serviço continue vendendo, você dobra. E se você consegue aumentar ainda a quantidade de atendimentos, você triplica, quadruplica o número de faturamento.
Tá entendendo? Então aqui é uma variável que grita bastante na quantidade de faturamento. No evento que eu vou fazer nas próximas semanas, a imersão 5x22, eu trago as 4 formas de aumentar o seu faturamento. De acordo com essas 4 formas aqui, você pode aumentar o seu faturamento de R$1.000 para R$16.000. Simplesmente mexendo em cada uma delas, eu vou abordar com mais detalhes sobre isso, entendeu? Então, vamos lá. A profissão influencia muito, por exemplo, uma manicure e uma micropigmentadora. A micropigmentadora tem um ticket mais alto, é meio complicado uma manicure cobrar o preço que uma micropigmentadora cobra. Então a profissão varia. A precificação que você pode cobrar também pode variar bastante. E aí você também tem o seu nível de autoridade que você é visto no mercado. Quanto mais autoridade, quanto mais as pessoas te verem como uma referência, como uma pessoa que entende do assunto, mais elas podem cobrar e mais volume de clientes você pode ter. Você sobe 2 métricas aqui: quantidade de clientes, quantidade de preço. Tá entendendo? E aí você também tem a questão de equipe, que te possibilita escala. Né? Em alguns serviços é meio complicado essa questão de equipe. Você não consegue se duplicar. Por exemplo, uma tatuadora. Você é uma tatuadora, faz um serviço tal, tem um tipo de traço, é meio complicado você trazer uma pessoa e replicar o seu trabalho. É praticamente impossível, não dá. Mas é possível você ter um estúdio onde você tenha outras tatuadoras trabalhando para você, que você consegue clientes para essas pessoas, você paga comissão para elas e aí você consegue escalar o seu negócio. Você tem faturamento do seu lado e você tem faturamento passivo, onde pessoas trabalham e você recebe. E digamos que de uma forma muito justa, porque você está cedendo espaço, você está cedendo risco do negócio e você também está entregando clientes. É aqui que está a questão. Quem sabe trazer clientes tem o poder em toda a negociação, até mesmo para comissões e outros assuntos que a gente não vai abordar aqui. Mas o fato é, essas são as variáveis que vão fazer com que você trabalhe menos ou trabalhe mais, que você chegue no 5x22 ou que você não chegue no 5x22. Profissão, precificação, nível de autoridade e equipe, tá bom? Exemplos, vamos trazer alguns exemplos de quem bateu um 5x22 com equipe, porque é muito legal a gente trazer para a realidade, para você ver resultados parecidos com a sua realidade, né? Eu gosto sempre de abordar exemplos reais, porque deixa a aula mais didática. E um dos exemplos, a minha aluna, a Viviane. A Vivi, proprietária do estúdio Mani Russa. Ela tem uma técnica inovadora de unhas naturais, onde por ser uma técnica inovadora, uma técnica russa, que pouquíssima gente faz no Brasil, ela é pioneira na sua cidade, ela se torna única naquilo. Ela tem um procedimento que tem uma duração muito maior do que procedimentos de unhas tradicionais. Logo, ela consegue cobrar mais caro tanto pela duração, isso é, satisfação da cliente, custo-benefício, quanto pela exclusividade, precificação é oferta e demanda. Se tem muita gente boa no mercado, é difícil você cobrar muito. Agora, se tem pouca gente boa no mercado, é possível você cobrar muita. Se você tem uma técnica muito exclusiva no mercado, é possível cobrar muito. Há um exemplo de um tatuador que faz trabalhos autorais. Ele consegue cobrar muito, porque ele tem um traço específico, ele é um artista. Agora, um tatuador que só copia já é diferente, tá entendendo? Então, a precificação ela vai variar de acordo com o quanto tem no mercado. Ah, Humberto, então tem muita manicure. Eu consigo se destacar? Claro que consegue. A maioria das pessoas elas não tem o mínimo, que é estudar, entregar um bom trabalho, ter capricho. E aqui eu não estou falando você ser uma pessoa acima da média, enfim, se a gente colocar no exemplo do futebol, um Neymar que nasceu para aquilo. Eu estou falando uma pessoa que tem comprometimento de entregar um bom trabalho, estudar, entregar um trabalho aceitável, um trabalho bonito, um bom atendimento. A maioria das pessoas não está ligada nem nisso. Então aqui você já se destaca. Quando você traz um bom atendimento, você destaca. Quando você faz marketing de referência, você se destaca mais ainda. Porque a maioria das pessoas elas não tem um bom marketing. Então logo quando você faz o básico, o simples, as 2 habilidades básicas, um bom trabalho, que não é uma parada acima da média, é um bom trabalho, um trabalho bonito que as pessoas gostam. E a habilidade de vender esse trabalho com alta percepção de valor, marketing.
você se destaca simplesmente pelo fato da maioria das pessoas estarem abaixo da média, da maioria das pessoas não fazerem o que tem que ser feito. E aí quando você tem um caso acima da média, como a Viviane Mani Russa, ela se destaca mais ainda. Eu preciso necessariamente ser tão exclusiva que nem ela? Não necessariamente. Tem exemplos de pessoas com meio designer tradicional, qual que é o nome dela? É a esposa do Jefferson Telles, ele entrou junto com ela, não me lembro o nome dela. Bateu 5x22 com alongamento de unhas, técnicas tradicionais. Tá entendendo? É um espaço tradicional, não tem uma técnica totalmente exclusiva que ela trouxe, mas é um local que faz um bom atendimento ao cliente, um bom trabalho e ela consegue bater o 5x22. Tá entendendo? Enfim, vamos trazer outro exemplo aqui, com equipe. A Renata Hutzen. A Renata Hutzen, ela é tatuadora e ela tem uma equipe de tatuadoras mulheres. E ela é 5x22 nível 2 no estúdio dela, tá entendendo? Então ela tem a maior parte do faturamento vindo dela, porém ela também recebe das outras tatuadoras. A gente tem um exemplo, o melhor exemplo aqui é a Rafaela Ionara. Ela começou a carreira dela atendendo a domicílio, depois ela alugou uma cadeira, um espaço, outro espaço maior. Hoje em dia é um espaço muito legal, uma equipe muito boa estruturada e detalhe, a Rafaela, uns tempos atrás, ela me relatou que ela está quase que ela não está atendendo. Ela atende muito pouco. Ela cuida da equipe, ela passa treinamento, ela faz treinamentos de capacitação para outros profissionais e ela está atendendo muito pouco. Ela conseguiu chegar naquele caminho de trabalhar menos e faturar mais. Ela conseguiu fazer com que passar a técnica dela para pessoas no espaço e fazer com que essas pessoas produzam de uma forma que ela traga também boas condições para essas pessoas, para elas se sentirem engajadas. Então elas recebem comissões, elas recebem premiações, enfim, ela sabe gerir aquele negócio para o negócio funcionar bem. Porque muita gente demoniza essa questão de equipe, tipo, a equipe dá trabalho, a equipe é complicada, as pessoas não têm comprometimento. Mas muitas vezes é falta de conhecimento de gestão que você tem. Com conhecimento de gestão e direcionamento, que muitas das coisas a gente trabalhou dentro da mentoria, eu e a Rafaela, ela tem uma equipe muito engajada, que entrega um trabalho de muita qualidade e esse foi até um dos requisitos do marketing dela. Ela colocou a Débora, que atende com ela, o iluminado dela e o iluminado da Débora, o procedimento. E os dois, ninguém sabia diferenciar qual que era qual. Então ela fez questão de montar uma boa equipe, treinar essa equipe e trabalhar alguns fundamentos constantemente para essa equipe não desengajar, não sair. De repente as pessoas são boas e saírem fora e deixar ela na mão. Então ela trabalha muito bem toda essa questão e ela tem um salão que saiu quando eu conheci ela de 18 a 20 mil para o 5x22, hoje em dia nível 4, né? Ela já passou do nível 3, que é mais de 40 mil por mês, e ela é o nível 4. 500 mil nos últimos 12 meses. Inclusive foi semana passada que a gente viu essa métrica, ela somou lá tudo certinho, 500 mil. E ela tá encaminhando ainda para o nível 5, inédito, mais de 1 milhão de faturamento no mês. No mês não, perdão, no ano. No mês seria bem bastante, mas durante um ano, 1 milhão, que daria em torno, o 500 mil dá em torno mais ou menos de uns 60 mil, não me lembro exatamente, por mês. Enfim, é um exemplo aqui de que com equipe ela consegue ter mais qualidade de vida, ela consegue tocar mais projetos e consegue ter um faturamento muito mais expressivo do que ela teria sozinha. Sozinha ela consegue fazer um nível 2, entendeu? Um 5x22 nível 2, mais de 20 mil fazendo iluminado e tudo mais. Mas aí ela tem uma equipe de cronograma, em plano de assinatura, ela tem uma equipe de iluminado, tem uma equipe que faz progressiva, tem questão de unhas no salão dela, e ela consegue fazer tudo isso começando lá de baixo, porque muita gente ainda usa de muleta, ela tem equipe, por isso que ela consegue. Ela começou lá de baixo, ela escalou e ela chegou na estrutura que ela tem, que eu digo para você, é só o começo. Com certeza ela vai crescer muito, porque é uma profissional que está sempre se capacitando, ela está sempre se aperfeiçoando para cada vez melhorar, entregar um trabalho melhor e saber expor, né? Estudar marketing para fazer acontecer. É um exemplo aqui de quem conseguiu com equipe. E exemplos sem equipe? Dá para chegar no 5x22 sem equipe?
Sim, dá para chegar no 5 por 22 sem equipe e eu digo para você, a maior parte dos meus alunos que bateram 5 por 22 foi sem equipe. Vamos colocar o primeiro exemplo, o mais clássico de todos, a Letícia Cristóvão, minha esposa. Ela é a única pessoa que é 5 por 22 nível 3 sozinha. Sozinha ela faz mais de 40 mil reais no mês. Ela ganha em euro, né? Então, na conversão a gente consegue chegar nos 40 mil. Que de qualquer forma, se você converter e olhar aqui para o salário de Portugal, tá totalmente acima da média, entendeu? É um valor muito interessante aqui também, tá? Então ela é 5 por 22 nível 3, trabalhando sozinha por opção própria. Antes a gente tinha um espaço com mais pessoas, mas ela resolveu focar na carreira dela, com capacitações, cursos. A gente veio para Portugal e por opção ela não quer gerir equipe, ela quer trabalhar sozinha. Então, por isso que eu falo que depende muito essa questão de equipe. Tem gente que quer montar uma equipe, tem gente que não quer, tem gente que quer trabalhar sozinho. E eu mostro aqui para você que é possível das duas formas você não trabalhar tanto e você também conseguir bater o seu 5 por 22. Porque se a gente pegar o exemplo da Letícia, da minha esposa, ela não tem equipe por opção própria e ao mesmo tempo ela já melhorou muito a qualidade de vida. Ela não trabalha mais aos sábados e domingos. Sábados a gente nunca trabalhou, questões religiosas, mas domingo trabalhava, não trabalha mais. De terça-feira ela não trabalha mais. Então, tecnicamente, 3 dias da semana ela não trabalha. Se a gente for colocar aqui, ela trabalha na segunda, quarta, quinta e sexta. 4 dias. 4, 8, 12, 16. Mais meia semana, 17, 18. Dá mais ou menos 18 dias por mês, 5 por 22 nível 3. Ah, mas ela ganha em euro. Então vamos pegar uma micropigmentadora aqui, a Gisele. A Gisele, que trabalha no município de Poá, São Paulo, ela fatura um 5 por 22 nível 1 com micropigmentação design de sobrancelhas. Trabalhando sozinha, inclusive, também, né? Aí a gente pode ter exemplos também da Noemi, que ela tem equipe também, mas sozinha ela já é 5 por 22, mas com equipe ela é 5 por 22 nível 2, também com micropigmentação. A gente tem o exemplo da tatuadora Blackjack 5 por 22 nível 2, quase nível 3, sozinha, com o estúdio. Provavelmente ela já deve estar muito, muito perto do nível 3, porque ela me comentou que ela ia começar a passar trabalho para outros tatuadores também, se ela já não bateu, inclusive. A gente tem a Catarine, tatuadora também, 5 por 22, nível 2. Ela bateu nível 1 no mês seguinte, nível 2 no mês passado. Carolina Menezes, micropigmentadora esteticista, nível 1, sozinha. Érica Passos, a Érica Passos, eu entrevistei ela, inclusive no podcast 5 dígitos, foi o primeiro episódio da reinauguração. 5 por 22, nível 1, com tratamentos capilares. A gente tem a Laís Ângeles, tatuadora. Verônica Nascimento, que trabalha com cabelos naturais e iluminados, 5 por 22, nível 2, inclusive, sozinha. E detalhe, a Verônica Nascimento, ela nem tem um espaço próprio, ela trabalha em outro espaço, entendeu? Ela paga comissão por espaço, mas como ela traz clientes, né? Lembra do que eu falei? Quem tem o poder de trazer clientes tem o poder na negociação e ela tem uma porcentagem muito maior. Se eu não me engano, 70% da porcentagem é dela e ela está começando a montar a equipe dela de cronogramas dentro de um salão que não é dela. E aí a gente tem o exemplo também da... Ai, meu Deus, qual que é o nome dela? Eita, alguém vai fazer um furo. Espero que não apareça aqui. Ligaram uma furadeira ali. Qual que é o nome dela? Esqueci o nome dela, não vou lembrar. Mas tem uma cabeleireira também em São Paulo que ela trabalha num espaço e ela é 5 por 22 nível 1 também, tá? E, enfim, tendo equipe ou não, ter equipe ou não, na maioria das vezes, é uma questão de opção. Tem quem quer, tem quem não quer. Mas existem outras alternativas de escala para quem não quer ter equipe. Vamos lá, vamos abordar aqui. Vou fazer uma lista aqui de possibilidades de escala para você conseguir chegar no 5 por 22. Anota aí, inclusive, é bem legal. Primeira delas com equipe. Eu mencionei pessoas que chegaram no 5 por 22 com equipe, sem equipe. A gente também tem aumentando a quantidade de atendimentos. Muitas vezes, só de você aumentar a quantidade de atendimentos, você já consegue bater um 5 por 22. Vamos supor, você faz uma micropigmentação por dia, no valor de, sei lá, R$300, um valor muito baixo. Se você faz 2 por dia, vira R$600.
você consegue bater mais do que o nível 1, inclusive. Sei lá, uns 13 mil reais mais ou menos, entendeu? Pela quantidade de atendimentos você também consegue. Mas você também consegue pela precificação, escalando o preço. Se de 300 reais essa micropigmentação for para 460, a gente bate a nossa meta. Para você chegar no 5x22, você precisa faturar quanto? 400 e... Eu tinha marcado aqui embaixo, deixa eu olhar aqui. R$454, não, se eu não me engano. R$454 eu já vou abordar aqui, eu tenho na minha frente os tópicos aqui da aula, eu já chego nesse valor, mas é mais ou menos uns R$454. Então, chegando a 460, você bate mais do que 10 mil de faturamento, aumentando o seu preço. Como que aumenta o preço? Aumentando a sua autoridade. Outra forma de escalar também é o profissional que começa a dar formações, cursos. Ele começa a atender outros profissionais, isso gera mais autoridade para os clientes também, porque eles vêm e falam, opa, essa profissional ela dá até aulas, ela é muito boa. Então, o nível de autoridade sobe, consequentemente ela consegue subir mais o preço dos atendimentos, tanto por causa da autoridade dela, quanto por causa da escassez. Ela começa a ter menos tempo para atender, logo menos tempo, oferta-demanda, a oferta aumenta, a demanda aliás, ao contrário, né? A oferta do serviço ela diminui porque ela não tem como oferecer tanto, ela está trabalhando menos, e a demanda ela fica maior, tem mais pessoas querendo fazer o procedimento. Então, com isso ela consegue subir o preço, além da autoridade, né? Então tem essa questão de formações também. Outra questão também, assim, digamos que mais avançada, né, que existem certas dificuldades em cima disso para poder manter qualidade, é ter filiais e franquear o negócio, que tem as suas dificuldades porque, digamos que vai ter mais de um local atendendo. Então, para você manter a qualidade é um pouco mais complicado. Porém, quem consegue franquear ou fazer filiais consegue fazer negócios milionários. Então eu coloco aqui como um negócio muito mais avançado, mas um negócio que quem sabe fazer com maestria consegue chegar a patamares gigantescos, tá bom? Enfim, a base por onde eu criei o 5x22, ela é justamente não se matar. Por isso até que eu trouxe esse tema nesse episódio, para mostrar para você que você não precisa se matar para chegar no 5x22. Tá? Inclusive o 22, né, 5 dígitos, a gente foca muito nos 5 dígitos, mas tem os 22 dias. Por que eu fiz questão de colocar 5 por 22? Para mostrar para você que você não precisa trabalhar 30 dias para bater os 5 dígitos. Senão seria fácil, né? Eu coloco uma pessoa para trabalhar 30 dias, se matar, trabalhar dia e noite, bateu 5 dígitos. Aí todo mundo fala, legal, bateu, mas ninguém vê o que tem por trás. Então eu gosto de trazer clareza do que tem por trás. Esses 22 aqui, eles têm a sua importância. Se você se você colocar 30 dias e tirar 2 dias de final de semana para cada semana, você tem 22 dias. Tá entendendo? Tira sábado e domingo, enfim, tem gente que trabalha de final de semana, então poderia tirar a segunda e a terça, por exemplo, bate 22 dias, em torno de 22 dias, entendeu? Por quê? Para o profissional ter 2 dias de folga na semana, para não ser uma coisa que ele é escravo daquele trabalho, porque ele precisa descansar. O descanso faz parte do processo criativo, o descanso faz parte da qualidade produtiva, da satisfação profissional, porque é para isso que a gente trabalha, né? Inclusive, muitos profissionais nem trabalham os 22 dias. Eu citei a Letícia aqui, eu cito a Catarine, tatuadora. Eu fiz uma entrevista com ela, vai pro ar na semana que vem no podcast 5 dígitos. Ela trabalhou, se eu não me engano, 16 dias e bateu o 5x22, nível 2, mais de 20 mil. Tem a Letícia, tem a Rafaela Ionara também. A Rafaela Ionara, o salão dela, se eu não me engano, trabalha a partir da quarta, quinta, sexta e sábado, se eu não me engano. Quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias, entendeu? Quando ela bateu o 5x22 nível 3, mais de 40 mil, eram mais ou menos 17 dias trabalhados. Eu até printei quando ela me mandou, tá lá nos meus destaques 5x22, se eu não me engano, foi 5x17. Então, a ideia é essa, você diminuir, você trabalhar menos e faturar mais, entendeu?
Então, respondendo a pergunta aqui do episódio, sim, é possível você faturar um 5x22 trabalhando pouco, não trabalhando demais, porque senão não faz sentido. Afinal, o seu tempo, ele é o ativo mais importante que você tem na vida. Dinheiro você consegue conquistar. Agora, tempo de vida você não consegue conquistar. Não tem como. Enquanto você está aqui assistindo, sua vida está passando. Enquanto você está fazendo alguma coisa da tua vida, atendendo, a tua vida está passando. Você já parou para pensar? Vamos ser bem filosóficos aqui. Quando você atende uma cliente, você está entregando o sopro divino para ela. Aquele tempo seu, você está entregando para ela lá 2 horas, muitas vezes 1 hora, 1 dia, uma tatuagem muito grande para um tatuador, 1 dia de trabalho. Você está entregando para aquela pessoa, você está vendendo o teu tempo. Aí eu pergunto para você, o seu bem mais valioso, quanto que vale o teu tempo? Não vale nada? Há de se refletir sobre isso, porque tudo na vida depende do seu tempo. Tempo é uma coisa que não dá para comprar. Tempo, a perda de tempo faz com que você perca tempo e oportunidades com seus filhos. Certos tempos não voltam, certas idades não voltam. Quem tem filho bebê sabe. Eu consigo sentir o cheiro da Lara de quando ela era bebê. Eu consigo lembrar do cheiro, das sensações. Só de falar eu consigo lembrar. Não volta mais. Já passou. Se eu não tivesse aproveitado, se eu não tivesse feito o que eu tinha em mãos quando naqueles momentos, já era. Muitos pais, inclusive, são brigados com os filhos. Por quê? Porque viveram a vida, deixaram o tempo passar e tiveram problemas. Os filhos ficaram revoltados, problemas com a família. Seus sonhos e hobbies também passam. Eu adoro jogar futebol e uma coisa que eu faço questão. Em 2017, antes do nosso 5x22, um ano antes, foi o último campeonato que eu joguei de futebol. A primeira divisão de Mogi das Cruzes. E a partir daí a Lara nasceu, acho que eu fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos sem jogar futebol. Aí teve a pandemia mais pra frente também, enfim. Eu tava jogando em muito alto nível. Porém, com todo esse tempo parado e tudo mais, eu regredi bastante, eu engordei e eu estava vendo tudo aquilo passar. Porque, assim, é um hobby que eu me orgulhava bastante. Há muito tempo eu não tenho vontade de ser jogador. Já tive quando eu era pequeno, mas eu gostava. O fato é, eu gostava de jogar, eu me sentia bem sabendo que eu era bom naquilo. Que hoje em dia eu sou bom nisso também. Mas eu percebi que eu estava perdendo isso e que eu estava envelhecendo. Hoje eu tô com 29 anos para 30 e para jogar futebol a idade começa a pesar um pouco. A gente começa a ter um certo cansaço. E se eu não tivesse falado, não, peraí, eu vou jogar 2 vezes por semana, não importa a rotina, eu vou encaixar isso. Eu não estaria fazendo o que eu gosto. Então, em partes, um dos pilares, um amigo meu, o Dr. Wheeler, ele sempre fala sobre essa questão dos pilares importantes da vida do ser humano. Ele divide em 4 pilares, que é a vida amorosa, a família, seus hobbies, não, a família, né, que acho que envolve a vida amorosa, os seus hobbies, o seu trabalho, né, o seu propósito e a sua relação com a sua esposa, a relação sexual, entre outras coisas. Então, esses são os 4 pilares que ele tinha levantado. Se eu não me engano, tem a questão de Deus também. Acho que eu estou confundindo todos os pilares, mas o fato é, ele tinha citado 4 pilares, eu tinha achado muito interessante isso, e ele cita isso em palestras e tudo mais. E o fato é, um dos pilares aqui do ser humano, para mim, ele estava sendo perdido. E muitas vezes tem pessoas aqui que estão perdendo todos, estão perdendo a relação com Deus, estão perdendo a família. Acho que eu vou listar aqui uns 5, 6 pilares. Eu sou ruim de decorar as coisas aqui. Fui citar o exemplo, enfim, tem mais pilares do que eu imagino. Mas o fato é, vamos colocar aqui fora do exemplo dele, tem a sua relação com Deus. A Noemi estava relatando isso para mim quando eu fiz a entrevista com ela. Ela falou, cara, uma das coisas mais legais é que hoje em dia eu estou conseguindo ir para a igreja todo dia. Ela é 5x22 nível 2 e ela falou, meu, isso pra mim é muito significativo, porque eu não conseguia, eu trabalhava demais. Então isso é uma parada assim de muito impacto, sabe? Essa questão do futebol que eu citei, mas quantas pessoas estão jogando no lixo a sua relação com os filhos, com a sua esposa, com a vida, com os estudos, vendo a vida passar?
enxergando o fim e vendo o seu tempo passar, como dizia a música. Muitas coisas passam, né? Seu cônjuge, principalmente a sua paz. A tatuadora Blackjack, quando eu fiz a entrevista com ela, ela falou sobre isso, sobre a questão da paz. Ela trabalhava demais, fazia promoções, não via a cor do dinheiro, e a vida passando, a frustração, ia no mercado, o dinheiro não dava, contava moedas. E teve uma vez que, numa conversa, ela falou comigo, hoje em dia eu percebo o quão valioso são as coisas simples. Eu vou no mercado, eu contava moeda. Hoje em dia eu não olho o preço das coisas. E olha que as coisas estão caras, tá todo mundo reclamando. Mas graças a Deus eu consigo ir no mercado sem olhar o preço das coisas. Então, assim, o fator tempo e dinheiro, ele tem que estar ligado. E essa equação, ela tem que fechar. Porque se ela não fechar, cara, não tem propósito. Não adianta você trabalhar demais para bater seus 5 dígitos e cadê a qualidade, né? Não existe qualidade nenhuma. Aí não adianta nada, né? E aí tem aquela objeção também, né? Clássica, a pessoa vai falar, tá, legal, eu entendi. Eu tenho que cobrar um preço legal para atender um número certo de pessoas, para eu ter qualidade de atendimento. Mas como que eu vou fazer isso se eu não consigo escalar meu preço? Aí entra naquela questão que eu abordei aqui, a autoridade, saber vender o seu trabalho com alta percepção de valor. Basicamente marketing. Quanto que você estuda de marketing? Você nunca estudou marketing? Eu fiz uma pesquisa para a imersão 5x22 e eu estou extremamente surpreso com a nova pergunta que eu coloquei. Você costuma investir em capacitação? Cara, eu achei surreal isso daqui. Mais ou menos 50% das pessoas disseram que não estão acostumadas a investir em capacitação profissional. Olha isso daqui. Eu vou colocar aqui para você ver. Cara, é surreal. Eu fiquei super surpreso com isso. Vamos lá, cadê a pergunta aqui? Você costuma investir em capacitação profissional? Se sim, quanto? Olha esse verdinho aqui, cara. A maior parte das pessoas não investe em capacitação profissional. E aí eu falo para você, quais são os 2 pilares base para bater um 5x22? Fazer um bom trabalho, como eu falei, não precisa necessariamente ser uma coisa fora da curva, mas um bom trabalho, você já consegue bater um 5x22, né? E saber vender esse trabalho com alta percepção de valor, isso é, estudo de técnica, estudo de marketing. A maioria aqui, mano, metade tá falando para mim que não estuda nada. 2% da área da beleza só bate 5x22. Por quê? Cara, 70% das pessoas, e eu tô descobrindo através dessa pesquisa que provavelmente é uns 80%, não tem capricho com aquilo que faz, com estudar, com desenvolver, com fazer acontecer. O básico eu tô falando, tá? Eu tô falando do básico, o básico bem feito. E aí dos 30, 20, talvez 10% que sobra, quantas pessoas realmente se dedicam, gastam dinheiro e tempo com saber vender seu trabalho com alta percepção de valor? Por que 2% da área da beleza e tatuagem fatura mais de 10 mil por mês? É porque não domina o básico. Não é tão difícil assim você ser uma pessoa acima da média, você bater um 5x22, que é um resultado que não é típico. Basta você fazer o básico bem feito. Eu não me acho uma pessoa genial. Eu me acho uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa bem mediana. Porém, eu tenho um esforço acima da média. E que não é muito difícil ter um esforço acima da média, diga-se de passagem. Eu me dedico naquilo que tem que ser feito, isso que faz os meus resultados, isso que me fez, até esse exato momento, 31 plaquinhas 5x22. A última plaquinha foi o nível 2 da Vivi, a Mani Russa. Cara, 1 ano e meio ensinando essa parada. E eu posso afirmar para você, quem chega no resultado são pessoas que são esforçadas, que fazem o que tem que ser feito e se atêm no básico. É uma pessoa ou outra que eu posso falar, mano, essa pessoa aqui, ela é totalmente fora da curva. Nem eu sou, mas eu posso colocar a Mani Russa, ela é uma pessoa que eu vejo que é fora da curva. Ela foi gerente da Caixa por um certo tempo. Eu vou entrevistar ela semana que vem, vou saber mais sobre isso. Mas ela era gerente Caixa por 10 anos, cara. E aí ela foi fazer unhas, não sei exatamente por que ainda, e ela tá aí, mais de 20 mil reais. E ela tem vários planos aí para expandir esse negócio, enfim. É uma pessoa que eu vejo que é fora da curva. A Rafaela Ionara, ela é uma pessoa fora da curva na questão de fazer, de lidar com as coisas, gestão e tudo mais.
Mas a maioria das pessoas, elas não são exatamente fora da curva, são pessoas que fazem o que tem que ser feito. É basicamente isso, quem faz o que tem que ser feito chega no resultado, não desmerecendo essas pessoas. Eu também me coloco no patamar de que, eu não sou aquela pessoa que se destaca totalmente, eu sou aquela pessoa que tem resultados super acima da média, mas por quê? Porque exerce o básico bem feito. E eu quero deixar claro uma coisa aqui. Existem várias fases na sua vida. E tem gente que pensa que 5x22 ou é 8,80. Se não é 5x22 é 0. Mas não, cara. Existem passos aqui. Primeiro passo, lotar a tua agenda. Lotar a agenda eu sempre falo que não deve ser o objetivo de ninguém, mas o primeiro passo é lotar a agenda. Porque quando você lota a agenda, você tem tranquilidade para baixar, para aumentar o teu preço. Porque você tem mais segurança. Se você lota a agenda fácil, se você já está com a agenda lotada facilmente, pode aumentar teu preço. Pode aumentar. Pode aumentar que vai funcionar. Se está facinho de lotar a agenda, é sinal que está barato demais. Você pode cobrar mais que as pessoas vão aceitar fazer com você. Por algum motivo elas estão fazendo com você, porque gostam de você, por causa de, enfim, do trabalho de qualidade, o papo, enfim, pelo seu capricho. O fato é, se você aumentar o preço, você consegue faturar mais. Então, o primeiro passo é lotar a agenda. O primeiro passo é realmente trabalhar no operativo. Para que você possa ganhar autoridade quando você trabalha os dois pilares juntos, né? O trabalhar o operativo e aprender marketing, aprender a vender o seu trabalho com alta percepção de valor, você consegue escalar os preços. Então, você tem que fazer desde o início a base aqui, ó. A maioria das pessoas não estuda marketing. A maioria das pessoas não sabe vender com alta percepção de valor. Mas quando você trabalha os dois, você consegue escalar o seu faturamento de duas formas. Tanto pela massa, a quantidade de atendimentos, quanto pela escala de preços. E aí o terceiro passo é o quê? Você deslotar a tua agenda. Essa é a terceira fase da vida. Para você começar a trabalhar de modo estratégico. Que é o quarto passo, se ocupar com estratégia. É o que a Rafaela Ionari está fazendo hoje em dia. Porque a verdade é essa. Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Não tem tempo. Porque quando você está sendo a mente do negócio, quando você está estruturando, quando você está estudando, igual você está aqui nesse podcast, é o momento onde você está crescendo o seu negócio. Quando você está fazendo seu marketing, quando está fazendo estrutura de equipe ou sem equipe, a sua estrutura de carreira, você está crescendo. Agora quem está lá todo tempo, trabalhando, não tem tempo de gerar autoridade, não tem tempo de gerar estratégia, não tem tempo de aprender, não tem tempo de ganhar dinheiro de verdade. É por isso que está cheio de gente que trabalha que nem um condenado e não vê a cor do dinheiro. Tenho certeza que você conhece algum profissional da beleza, algum tatuador que trabalha pra caramba e não chega nem perto de um 5x22. Por quê? Porque trabalha, desculpa a palavra, a conotação, mas trabalha de forma errada, de forma equivocada, de forma burra. Nada contra a pessoa, mas o que ela está fazendo é ineficiente. A eficiência da coisa não é só ganhar o dinheiro, é você saber valorizar o teu tempo. Tá entendendo? E é isso que eu ensino no Agente Escalável, é isso que eu abordo para os meus alunos, é isso que eu estou abordando para você que faz parte da minha comunidade, que está aqui me ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify, enfim, não sei que plataforma você tá, se você tá pelo Instagram, mas o fato é nesse momento que você cresce o seu negócio, na busca de conhecimento, na prática e na estratégia. O operativo, a mão na massa lá, ela é fundamental, ela é um passo fundamental, mas não é ela que te enriquece. No começo, eu achava que eu tinha que ser o exemplo operativo quando eu comecei. E eu gosto muito de ter errado em muitas coisas, porque os meus erros me ajudam a entender melhor a sua mente, a mente dos meus alunos. No começo eu achava que eu tinha que limpar chão, para mostrar humildade para minha equipe, para mostrar que eu era a pessoa mais comprometida. E demorou um tempo, demorou anos, para eu aprender que, eu estava perdendo tempo com aquilo. Não era eu que tinha que limpar chão. Eu preciso dar exemplo, mas de outras formas.
Eu já ouvi gente dizendo assim, nossa, a patroa lá, ela vai lá, o patrão, ele limpa o chão da fábrica. Desculpa, mas isso não é inteligente, cara. Não porque a profissão do faxineiro ou o cara tá lá varrendo é ruim. Muito pelo contrário, a profissão é digna. Só que a hora do patrão vale muito mais. O tempo hora, ele não quer ganhar mais? O tempo hora dele vale mais. O meu tempo hora vale muito mais do que a faxineira que eu vou contratar. Por quê? Porque eu estou correndo risco na empresa. Porque todo empresário corre risco. Você está empreendendo, você que está comprando risco, investimento, capacitação, responsabilidades trabalhistas, entre uma série de outras coisas. Logo, a sua hora, ela vale mais, você está comprando mais risco aqui. Então, a sua hora, ela não tem que estar sendo gasta lá com tarefas operativas. Claro que no começo ela é um barbeiro sozinho. Se você não limpar o chão, pelo amor de Deus, cara, vai ficar sujo. Então, você tem que limpar. Mas num certo momento da escala, não é você que tem que limpar o chão. Eu achava que eu precisava ser humilde, tinha que ser assim, mas não era. Eu achava que eu mesmo tinha que fazer muitas coisas para sair bem feito. E esse é um erro de muita gente. Tipo assim, se não for eu que fizer, quem vai fazer bem feito que nem eu? Aí você começa a fazer tarefas, tipo atender telefone. Quando você vai ver, você está fazendo tudo e você não consegue delegar nada. Mas a ideia é o seguinte, quando você delega, dificilmente a pessoa vai ter a paixão, o amor que você tem pela sua profissão, pelo seu negócio. Mas quando você sabe engajar as pessoas na causa, quando você sabe treinar as pessoas, para treinar pessoas você tem que ter tempo. Quando você treina as pessoas, quando você sabe ouvir as pessoas e entender o que elas querem, que muitas vezes não é só dinheiro, muitas vezes é se sentir importantes, muitas vezes é se sentir ouvidas. Quem aqui já trabalhou de CLT sabe que tinha boas ideias, queria passar para a empresa não aplicava uma ideia. E eu não estou falando para você aplicar as ideias de todo mundo, mas ouvir as pessoas. De repente tem alguma coisa ou outra que você pode absorver. De repente tem uma coisa ou outra que você pode adaptar ou simplesmente ouvir elas para entender o que elas querem no trabalho, nas condições que você dá para elas. Outro erro que eu tinha é achar que remunerando, pagando, as pessoas ficam felizes, mas não é só pagando. Muitas vezes é um mimo, muitas vezes é comer num restaurante, muitas vezes é um benefíciozinho que você dá que não te custa tanta coisa, mas causa alegria. No treinamento, no fazer as pessoas fazerem tarefas importantes dentro da empresa. Tá entendendo? E aqui eu tô falando no sentido de equipe. Mas até mesmo para aquele profissional que trabalha sozinho, eu acho que você tem que, de certa forma, montar uma equipe, nem que seja uma secretária, um secretário. E eu não estou falando no começo, eu estou falando na escala. Um dos primeiros funcionários que você tem que ter é uma pessoa para fazer a sua agenda. Para você ter tempo de estudar, tempo de trabalhar, tempo. E no começo eu achava que eu tinha que fazer tudo. E é um erro. Eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Porque isso te faz perder dinheiro, te faz perder tempo, te faz perder oportunidade. Você tem que eliminar as perdas de tempo. Uma perda de tempo gigante que eu vejo as pessoas cometerem. Eu abro uma turma do agente escalável, a pessoa, na próxima eu entro, na próxima eu entro, na próxima eu entro. As pessoas, elas matam o seu tempo a todo momento. Elas procrastinam, elas enrolam, elas deixam para depois. Isso acontece em todos os sentidos. Existem várias formas de você perder tempo dentro da tua empresa. Desde a questão de você postergar algo que tem que ser feito, até a questão de você perder tempo em tarefas operativas, perder tempo com medo de delegar, perder tempo com falta de coragem. A perda de tempo faz você perder dinheiro, porque lembra da base, o profissional, ele vende tempo. O tempo é o seu bem valioso. Tá entendendo? E quando você consegue replicar isso de uma forma que outras pessoas consigam doar o seu tempo e não só você, e você fique por trás, muito mais como a mente por trás, você começa a escalar e ganhar muito mais dinheiro. Dá para bater um 5x22 sozinho? Dá, a maioria dos meus alunos bateram sozinho, eu te mostrei alguns deles. Mas certas escalas você consegue chegar com pessoas. Tá entendendo?
E aí é uma questão de opinião, uma questão de gosto. Tem gente que se contenta com o que tem, tá tudo certo, não tem problema. Pô, ganho 10 mil, tô de bom tamanho. Tá bom, tá certo. Cada um vai seguir o plano de vida que deseja. A minha função aqui é trazer as possibilidades para cima da mesa, as ferramentas para cima da mesa e para os meus alunos trazer formas de conseguir ajudar eles e conseguir acompanhar para eles poderem chegar lá. Tá bom? E depois de tudo isso que a gente fala, a pergunta que eu tenho certeza que está na sua cabeça, qual que é? Humberto, você tem um exemplo para eu ver na minha realidade se tem como eu atender, sem atender demais, eu conseguir bater um 5 por 22? E a resposta é sim. Eu preparei, como eu falei lá no começo, algumas contas aqui para passar para você de algumas profissões. Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui. A conta para bater um 5 por 22, exata agora nesse momento. 10 mil reais de faturamento dividido por 22 dias, se você quiser anotar, a conta é essa. 10 mil reais dividido por 22 dias. É igual a 454,54. Esse é o valor por dia trabalhado que você tem que receber. R$ 454,54. Se você fragmentar esses 454,54 por 8 horas, você vai ter um total de R$ 56,81 por hora. Esse é o valor da hora técnica de um profissional que quer bater um 5 por 22. Porém, vamos trazer uma conta sensata aqui, porque você sabe que vai ter gente que vai faltar. Por mais que você faça uma estratégia legalzinha de receber antes, de sinal, alguma coisa, sempre vai ter algum imprevisto. Então a conta mais sensata aqui não é 56,81 por hora, é 75,75 por hora, que daria R$ 454,54 dividido por 6 horas trabalhadas por dia, que dá 75,75, tá? 75,75. Vamos supor, sou manicure. Uma manicure, faço pé e mão, R$ 45. Tá, R$ 45. Quanto tempo você demora? 2 horas. Se a gente dividir 45 por 2, a gente tem um total de R$ 22,50. Tá super abaixo dos 75,75. Essa manicure, ela consegue bater um 5 por 22 sozinha? Eu diria que não. Sozinha, não. Mas eu tenho exemplo da Viviane, que trabalha com unhas naturais, e ela bateu um 5 por 22 com equipe, com 3 pessoas, ela e mais 2 pessoas. Inclusive nível 2, inclusive. Por quê? Porque ela cobra mais caro e tudo mais, tem toda aquela questão da autoridade. Mas uma manicure, ela consegue, trabalhando aí nos 22 dias, ela consegue chegar nos 4, 5 mil reais. Eu tenho alguns relatos, trabalhando bastante. Mas se ela traz uma outra pessoa, se ela treina uma pessoa para fazer o que ela faz, ela consegue dobrar isso daqui. E tem um detalhe aqui muito importante. Se essa manicure consegue clientes para ela através do marketing dela, ela também consegue para outras pessoas. Ela consegue escalar esse negócio. Ela consegue expandir o que está dando certo para ela no tráfego pago, na influência dela, no espaço dela e crescer esse negócio. Então, por mais que seja um ticket baixo que sozinha ela não consegue, ela consegue chegar com equipe. Tá entendendo? Vamos trazer alguns exemplos aqui para a gente ver a sua profissão. Micropigmentadora. Uma micropigmentadora cobrando R$ 460, fazendo uma só por dia. Quanto tempo demora? 2 horas para fazer uma micro? Se for uma micropigmentadora iniciante, que demora mais, vamos colocar 4 horas para fazer uma micro, que é tempo demais. Cara, trabalhando 4 horas por dia, durante 22 dias, folgando 2 vezes por semana, você tem R$ 10.120. Pouco tempo, não é muito trabalho, R$ 10.120. 2 horas, você consegue atender 3 clientes por dia. Dá bem mais do que isso. Uma micropigmentadora, ela consegue fazer um 5 por 22 nível 2 sozinha, mais de 20 mil. Vamos colocar designer de sobrancelhas, ticket menor. Para bater um 5 por 22, ela teria que ter um ticket médio de R$ 60. Aí é um valor mais acima. Aí eu digo que não é qualquer designer que consegue chegar nisso. R$ 60 de ticket médio seria mais ou menos o design por R$ 50 e o design com rena mais ou menos a 80. Entendeu? Então não é todo mundo que chega nisso, mas ela consegue bater um 5 por 22 sozinha com isso.
Caso contrário, se a gente for colocar um preço mais comercial, R$40 o design com rena, 30 o design, ou R$50 o design com rena, 40, ela consegue chegar aí nos 6 mil. Duas pessoas ela consegue bater um 5x22. Ou se ela virar micropigmentadora, ela também consegue. Se ela tiver uma designer trabalhando com ela e sendo uma micropigmentadora, 15, 20 mil reais. Vamos colocar um tatuador aqui. Antes do tatuador, vamos abordar na micro, né? 460 é muito pra mim. Agora, no começo. Divide esse valor por 2, que é um valor, assim, na moral, muito pequeno para uma micropigmentação. Que dá R$230. Se você fizer 2 por dia, 4 horas trabalhadas, né? Se cada micropigmentação for 2 horas, ou então se cada uma for 3, 6 horas trabalhadas, 10 mil e pouco. Você consegue fazer. 10.120 também. Tá entendendo? Então, mesmo com metade do preço você consegue. Tatuador, mesma coisa. Uma tatuagem só por dia, R$460, 10.120. Ou 2 tatuagens de 230, 10.120. Iluminados, cabeleireira. Mesmo princípio, dos R$460, 10.120. Mas 460 é muito. Divide por 2, mesma coisa. Chega lá também. Ou nem chega a dividir por 2, R$300. Meu iluminado é 200. Cara, você teria que fazer 3 para bater uns 15 mil. Que aí eu digo, 200 tá barato. Mas você pode escalar. Você pode fazer por 200 mesmo no começo, que eu não sei nem se vai pagar as contas, mas isso aí é uma coisa que você tem que ver. E lotar a tua agenda. A partir do momento que você lota a tua agenda com facilidade, você começa a escalar teu preço. A única coisa que eu não indico é você começar cobrando barato demais. Porque senão a percepção de valor sobre o que você faz fica lá no esgoto, tá? Então, muita atenção. Com lisos, quem faz progressiva? 2 progressivas a R$300 dá R$600, vezes 22, 13.200. Mesma coisa, se você dividir pelo tempo, você também consegue fazer até cobrando menos ou cobrando mais ainda. E tem um detalhe para as cabeleireiras. Você fazendo cronograma capilar, você consegue trazer a pessoa pelo procedimento, tipo a questão do procedimento de iluminado, que a pessoa vem uma vez a cada 6 meses, e ela começa a fazer o cronograma com a sua equipe, você dobra teu faturamento. Barbeiro, um barbeiro que cobra R$60 fazendo 8 cabelos por dia, ele consegue 460, tá entendendo? Eu tenho o exemplo do Ginete, meu aluno, ele cobra menos do que isso, ele cobra R$40 no corte. Em dezembro ele quase chegou no 5x22, ele chegou nos 9.980, cara, ele foi muito honesto nessa questão. Não bateu, mas ele tá quase chegando. Ele diz que esse mês ele chega, inclusive. Vamos ver se ele vai chegar esse mês mesmo. Ele quase fez sozinho. Mas agora o que ele fez? Ele fez uma estrutura onde ele é a mente do negócio. Tá entendendo? Tá treinando pessoas. Uma barbearia com um bar. Conceito muito legal lá de country e tudo mais. O faturamento tá crescendo, notoriedade tá crescendo. Por quê? Porque ele pensou com estratégia. Muito tempo ele trabalhou no operativo, ainda está no operativo, mas ele está trabalhando para cada vez mais sair do operativo e ficar atrás do negócio, porque aí ele consegue crescer mais. Entendeu? A manicure é o mesmo exemplo do barbeiro. Barbeiros que cobram menos, eles vão conseguir chegar aí nos 4, 5 mil, 6 mil, trabalhando em 2 bate, tá entendendo? Consegue também. É possível. Você sempre tem que lembrar que entre os 0 e os 10 mil existe o 3 mil, existe o 4 mil, 5 mil, e aí depende da sua estratégia, tá bom? Nail designer, alongamento de unhas, 3 alongamentos a 160, R$480. Ou 2 alongamentos de 230, R$460 por dia. Dá um total de mais de 10 mil. Esteticista também com tratamentos, biomédica esteta, consegue bater tranquilamente. É só fazer a conta mais ou menos nessa questão. Uma limpeza de pele, R$200, 2, 3 limpezas você bate. Ou melhor ainda, que eu indico para minhas alunas, fechar tratamentos fechados de acnes, alguma coisa, como o exemplo da minha aluna Jéssica Isidório, que fecha uma consulta com a pessoa, depois vende um protocolo para a pessoa, igual a terapeuta capilar Érica Passos, que fecha um protocolo de valores de R$2.000, enfim, assim por diante, e consegue bater faturamentos maiores. A harmonização facial tem um ticket alto, nem se fala, entendeu? E para fechar esse episódio com uma dica prática, eu quero falar para você. Eu quero que você lista um plano reverso na sua carreira. O que você quer ser daqui 5 anos? Pensa no que você quer ser daqui 5 anos. Daqui 4 anos você tem que estar como? Daqui 3 anos você tem que estar como? E daqui 2 anos? Daqui 1 ano?
daqui 6 meses, anota isso no papel, daqui 1 mês, daqui 1 semana, amanhã como é que você tem que estar e hoje como que você tem que estar. Anota isso, faz esse plano reverso que você vai ver o que você tem que fazer para escalar e chegar onde você quer, tá bom? O 5x22 eu diria que é um primeiro passo para uma meta muito maior, porque lá você vai ter dinheiro, você vai ter oxigênio para sua empresa respirar, tá bom? E assim eu encerro esse episódio com 59 minutos e alguma coisa. Tô encerrando agora para poder caber no Instagram, tá bom? Mas consegui trazer tudo que eu queria para você. Você pode, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Você pode ver esse episódio no Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, no Instagram, tá bom? Deixa um comentário para eu saber que você gostou, para eu saber seu feedback também. E marca uma amiga, manda para alguém que precisa desse conteúdo, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até quarta-feira no próximo episódio.